Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema de extrema importância para a segurança pública aqui no Brasil, a segurança de barragens. E para entender melhor esse assunto, vamos analisar um projeto acadêmico que propõe uma intervenção fundamental na prevenção de desastres. Bom, o trabalho que vai guiar nossa conversa é este aqui. É um projeto de intervenção desenvolvido por Arthur Artiaga Durans Villacorta, com a orientação do professor Luiz Gustavo Schroeder e Braga. Ele foi apresentado como trabalho de conclusão da especialização em gestão pública em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, como é que vai ser nossa análise? Primeiro vamos entender o problema, ou seja, a questão do risco e do preparo. Depois, a gente olha para a solução que o projeto propõe, o impacto que isso teria na segurança e, no final, fechamos com algumas considerações. Vamos lá. Ok, vamos começar pelo começo. Para a gente entender a proposta do projeto, primeiro precisamos ter uma noção da dimensão do problema. E ele é bem claro. Existe uma urgência de capacitação por causa dos desastres que já aconteceram e dos riscos que continuam existindo. E é impossível falar sobre isso sem sentir o peso de eventos como o de Brumadinho. Essa citação da revista Emergência nos joga de volta para aquele momento. Ela nos lembra do custo humano, da escala da destruição. Os números são um lembrete muito duro da importância de estarmos sempre preparados. O nosso histórico recente é marcado por grandes desastres ambientais. Em 2015 tivemos Mariana, com 19 mortes, e a contaminação terrível do Rio Doce. 4 anos depois, o choque de Brumadinho, 272 mortes e o rio Paraupeba contaminado. Esses eventos, claro, pressionaram por uma resposta, que veio na forma da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, aprovada em 2023. Agora, o projeto nos leva para um cenário bem específico, o estado do Pará. Lá, a gestão de riscos de barragens esbarra num desafio muito particular. Uma falha, uma lacuna na formação técnica dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Mas por que isso é tão crítico justamente no Pará? Bom, os dados mostram bem o tamanho do desafio. De acordo com o Anuário do Corpo de Bombeiros Militar do Pará de 2024, existem apenas 35 grupamentos para atender 144 municípios. E vários desses municípios, como Barcarena, Parauapebas e Tucuruí, têm barragens enormes. Para piorar, já existe um histórico de incidentes. Em 2018, por exemplo, aconteceram vazamentos que contaminaram rios em Barcarena, algo que foi noticiado na época pelo portal G1 Pará. E aqui que essa lacuna fica muito clara. Olhando o histórico de cursos do Corpo de Bombeiros do Pará, a gente vê várias capacitações super importantes. Mas falta uma peça nesse quebra-cabeça. Falta um treinamento específico para análise técnica dos planos de ação de emergência de barragens. E esses planos, eles são simplesmente cruciais na hora de prevenir e responder a um desastre. Certo. Então, diante desse problema todo, o que o projeto propõe como solução? Basicamente, a criação de uma nova capacitação com uma matriz curricular pensada nos mínimos detalhes para preencher exatamente essa lacuna de conhecimento. E para entender a solução, a gente precisa falar sobre o documento central de tudo isso, o Plano de Ação de Emergência, ou PAI. O que ele é? É um documento formal, oficial, que diz exatamente o que fazer em caso de acidente, tudo para tentar diminuir os impactos de um possível rompimento. Dentro desse plano, existem alguns conceitos que são chave. Um deles é a zona de autossalvamento. O nome já é bem direto, né? É a área mais crítica ali, logo abaixo da barragem, onde simplesmente não há tempo para uma evacuação organizada pelas autoridades. A sobrevivência depende da ação rápida da própria população. A lei define um limite bem claro para ela, a área atingida em até 30 minutos ou a uma distância de 10 quilômetros. Do outro lado, a gente tem a zona de segurança secundária. Essa já é a área mais distante, onde se calcula que haverá tempo suficiente para os serviços de emergência agirem e organizarem uma evacuação segura. Entender bem a diferença entre essas duas zonas é vital para o planejamento de qualquer resposta. A resposta a uma crise também segue níveis. A Agência Nacional de Mineração define 3. O nível 1 é de atenção, quando alguma coisa anormal aparece e exige mais monitoramento. O nível 2 é de alerta, quando a situação pode piorar e a evacuação já começa a ser preparada. E o nível 3 é a emergência máxima. O risco é iminente ou o rompimento já aconteceu e a população precisa ser retirada imediatamente. A metodologia do projeto para criar esse novo curso seguiu um caminho bem lógico. Primeiro, identificar exatamente o que um profissional precisa saber para analisar um plano de ação de emergência. Segundo, estudar os cursos que já existem sobre o assunto. E terceiro, com base nisso tudo, criar uma matriz curricular feita sob medida para a realidade do Pará. E eles se basearam em quê? O projeto usou como referência um curso que já é oferecido pela Escola Virtual de Governo.
Esse curso foi criado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. É um curso de 30 horas que já cobre os temas mais importantes da gestão de emergências em barragens. Tá, mas na prática, qual seria o impacto real de um treinamento como esse? A resposta é bem direta. A gente está falando de como conhecimento técnico especializado se transforma em vidas salvas e comunidades mais protegidas. O ponto-chave é o seguinte: com uma formação especializada, os bombeiros passam a ter a capacidade de fazer uma análise crítica dos planos. Eles podem, por exemplo, validar se as rotas de fuga propostas são realmente seguras, analisar diferentes cenários de rompimento e, o que é fundamental, interpretar os mapas de inundação com a precisão que uma emergência exige. E vale dizer que projetos como este mostram muito bem o papel da universidade na sociedade, que é formar profissionais éticos, com visão crítica e com capacidade técnica para resolver problemas reais, contribuindo diretamente para o bem-estar de todo mundo. Bom, estamos chegando na nossa parte final, onde vamos fazer um balanço do que vimos e dar os devidos créditos. Acho que fica bem claro que este projeto de intervenção do Arthur Arteaga Durans Villacorta é uma contribuição de um valor imenso. Ele não só aponta um problema sério, como também propõe um caminho estruturado, com base acadêmica, para resolver esse problema. É algo que tem um potencial real de fortalecer a segurança pública no Pará. Se essa análise foi interessante e útil de alguma forma, considere seguir nosso canal, curtir o conteúdo e, principalmente, compartilhar. Assim, mais pessoas podem ter acesso a essa discussão tão importante. Um aviso importante. Esta apresentação é uma síntese do trabalho acadêmico original e foi produzida com o apoio de ferramentas de inteligência artificial para facilitar a divulgação. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O quanto as nossas comunidades poderiam ser mais resilientes, mais fortes, diante de futuros desastres ambientais se os nossos profissionais estivessem capacitados da forma correta. A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de muitas e muitas vidas.